vós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que sou eu, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Podemos sentar e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê essa força, esse entendimento, essa ciência, para que possamos compreender essa palavra e fazer todo o esforço do mundo de colocá-la como prática hoje, como propósito de vida no dia de hoje. Nessa caminhada nossa em direção à santidade, à purificação. Amém? É muito interessante esse contexto das leituras, né? A gente sabe, né? Olha como o mal, ele vai aos poucos nos envolvendo para nos atrair para esse veneno que nos atrai para a morte. A gente sabe assim que a primeira leitura fala dessa murmuração. O povo estava murmurando. E a murmuração atrai as serpentes. As murmurações atraem as serpentes. E não é qualquer tipo de serpente. São serpentes abrasadoras, portanto, são serpentes venenosas, mortais. E o povo estava assim, impaciente. O caminho era longo, estava cansado daquela comida. Era a 7ª vez que o povo já estava reclamando contra Moisés e contra Deus. Pela 7ª vez o povo estava reclamando. Até que Deus mandou as serpentes pelo deserto por onde passava. E as serpentes mordiam, sem piedade. Até que, de repente, Deus pediu para Moisés colocar uma serpente numa haste. E todo aquele que fosse mordido por essa serpente venenosa, portanto, pelo mal, e que olhasse para a serpente, lá na haste ficava curado. É interessante a gente perceber onde que morde uma cobra. Onde que nos morde uma víbora? A víbora morde nos pés, ela morde nas mãos, ela morde nas pernas
e no tornozelo. Já perceberam o lugar onde uma víbora morde? É justamente onde a gente precisa de movimento. É justamente os lugares que a gente precisa de movimento, é onde ela morde. E é interessante, o que acontece com o corpo, preste atenção, quando alguém é mordido. O que acontece com o corpo? Olha que um pouquinho de saúde a gente já aprendeu nesse tempo todo. Primeira coisa que afeta é a visão. A pessoa que é mordida por uma serpente, o veneno não entra, afeta a primeira coisa a visão. A visão fica embaçada, há uma diminuição do globo ocular, há uma diminuição. A visão, a gente perde a visão. Segunda coisa é uma insuficiência respiratória. O veneno vai nos sufocando, aquele sopro de vida, a gente tem dificuldade de respirar, vai perdendo a respiração. Depois, com o veneno também acontece aquele sangue que corria devagarinho pelas veias, pelas artérias, há uma coagulação sanguínea, o sangue fica pastoso e já não anda mais. Outra coisa que acontece com o veneno no corpo, uma insuficiência renal. Os rins, os nossos rins, responsáveis para filtrar, para purificar o sangue das impurezas, o veneno chega lá, prejudica o rim, há uma insuficiência renal, o veneno passa, vai para o cérebro e para o coração. Há um outro fenômeno chamado leptocemia. Leptocemia, o que é? É uma intoxicação geral no sangue pelas bactérias. Isso que é o veneno no corpo. Um outro também é a paralisia muscular. Os músculos começam a se paralisar. E por último, acontece no corpo um choque, onde a pessoa perde o equilíbrio, perde a memória e vai perdendo também essa capacidade, começa a ver alucinações e até em muitos casos chega à morte. Olha o perigo que tem um veneno, e tudo isso o povo de Israel, o povo do deserto sabia, porque vivia essa realidade. E a gente percebe também que no decorrer da história, desde Eva, aquela cena também da serpente que foi lá tentar o primeiro casal no paraíso, desde Eva, passando também pelo Antigo Testamento, vários são os textos que indicam o poder das serpentes, o poder do mal, como um símbolo do mal, a ponto de João Batista e o próprio Jesus, quando falam de fariseus, hipócritas, chamam eles de raças de víboras. Raças de víboras. Então, o poder do mal, a serpente como simbolizando o mal, o pecado. E todo aquele que era mordido passava por tudo isso. Mas olha que graça que a primeira leitura nos dá. Deus nos deu um antídoto poderoso. E aí que se confirma lá em João capítulo 3, de 14 a 15. Assim como Moisés levantou no deserto a serpente, assim também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que nele crê possua a vida eterna. O grande antídoto para combater esta mordida da serpente, que é o mal, é Jesus Cristo. É a cruz de Cristo. Lá no deserto foi colocada aquela serpente de bronze sobre aquela haste, como serpente, símbolo do mal, do pecado. Cristo assumiu esse mal, sem ter feito nenhum. Mas Cristo, no alto da cruz, é o nosso remédio. É o nosso remédio para nos curar de todo tipo de mordida de serpente. De uma forma ou de outra, eu e você, eu e cada um de nós, fomos mordidos pelas serpentes. Já fomos mordidos pelas serpentes. Porque quem pratica o mal, ele já foi mordido. O mal significa que nós já fomos mordidos pela serpente. E o veneno da serpente está correndo dentro de nós. O veneno do mal. E só tem uma solução. Só tem uma solução e a gente tem que fazer esse propósito hoje. Fazer esse propósito hoje. Não tem nenhuma cruz aqui, né? Se tem, os câmeras vão dar um close aí nessa cruz. Só tem uma solução. É a gente olhar para a cruz. Buscar as coisas do alto, disse Jesus no Evangelho. Buscai as coisas do alto, aquele que olha para o alto, aquele que coloca a sua vida buscando as coisas do alto. O problema é que a gente sabe, todos nós sabemos, o que é certo e o que é errado. A gente não sabe? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas por que a gente continua insistindo fazendo o erro, fazendo o mal? Porque é o veneno que está nos corrompendo.
Então nós temos que nos purificar. Nós temos que tirar. A gente viu as características do veneno no corpo. A gente viu, perde a visão. A gente tem que buscar em Cristo recuperar essa visão das coisas de Deus. A gente viu que o veneno prejudica a insuficiência respiratória. A gente tem que buscar em Cristo esse ar da graça, que muitas vezes o pecado nos faz perder. Temos que buscar em Cristo que corra em nossas veias, não o sangue coagulado do pecado, mas o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro derramado na cruz, no meu sangue, na minha vida. E aí a gente vai se purificando, a gente vai buscando essa graça. Eu queria que você agora colocasse as mãozinhas no teu coração, para que a gente pudesse, com essa palavra de Deus, nós vamos rezar e pedir essa graça, dessa purificação hoje, aqui. Jesus insiste, sabe por quê? Ele insiste porque tem um propósito. Se ele insiste tanto é porque ele sabe do perigo que nós corremos quando nós buscamos as coisas do mundo, quando nós arrastamos no lamaçal do pecado, quando nós ainda insistimos naqueles vícios que nos fazem cair, aqueles vícios que nos fazem manchar a nossa alma, que ficamos pelo chão todos sujos, ensanguentados, machucados e feridos. Ele sabe do perigo, por isso que ele diz hoje, busquem as coisas do alto, elevem o seu pensamento. São Paulo vai escrever no capítulo 3 de Colossenses, buscai as coisas do alto. Jesus sabe o perigo que é, das serpentes que estão no dia a dia, tentando nos derrubar, nos morder, colocar um veneno do mal em nosso coração. Ele sabe, e só tem uma solução. Assim como Moisés levantou lá no deserto a serpente, o Filho do Homem, a cruz. Nós estamos nos preparando aí, já estamos na última semana desse tempo de Quaresma, praticamente semana que vem começa a Semana Santa, onde a gente vai perceber intensamente que Jesus vai ser elevado na cruz, para tirar todo tipo de mal e de veneno, porque todos nós de uma forma ou de outra já fomos picados, e o veneno corre em nossas vidas, pelo mal, pelas nossas falsas escolhas, pela mentira, pela inveja, pelo ciúme, pela maledicência, pelas nossas opções equivocadas. Isso é veneno correndo em nossas veias, mas precisamos mudar isso, precisamos nos purificar, precisamos tomar o antídoto correto, e o antídoto correto é olhar para Jesus, e não tirar os olhos de Jesus da cruz, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos acompanha, você que está aqui, você sabe que você está contaminado, você sabe que você já foi mordido pela serpente. Hoje Jesus nos dá essa oportunidade, olhe para o alto, busque as coisas do alto, olhe para Jesus, peça essa graça, para de andar no lamaçal do pecado, para de se arrastar no mundo, para de andar no vício que te escraviza cada vez mais. Tem uma atitude hoje, tem uma opção hoje, olhe para a cruz. Olhe para essa cruz e Jesus, porque olhando para essa cruz e Jesus, colocando o teu coração nessa cruz, olhando para o alto, é a certeza de que você vai ser protegido de todas as investidas e mordidas das serpentes venenosas que querem a tua destruição, que querem o teu mal, que querem a tua morte. Olhe para a cruz hoje, faça esse propósito, diga-se perdão Jesus, porque até então eu estou demorando de olhar para a cruz, eu estou demorando de olhar para a cruz, eu ainda estou contaminado, mas hoje eu tenho esse propósito na minha vida, Jesus, eu quero olhar para essa cruz, porque eu quero me curar, eu quero me libertar, eu creio Jesus, eu confio, eu espero essa graça na minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.